Como é que eu devo confessar os meus pecados para o sacerdote? Veja, nós estamos fazendo uma série de vídeos de como fazer uma boa confissão, uma confissão frutuosa. Só que a gente usa a palavra confissão em geral para falar do sacramento, o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação. Acontece que dentro desse sacramento tem uma parte que é propriamente a confissão, ou seja, aquele momento em que você acusa a você mesmo dos pecados que você cometeu. É a confissão ou acusação dos pecados. A primeira coisa que você deve notar é que essa palavra acusação e confissão são palavras tiradas dos tribunais. Ou seja, um réu confesso é um criminoso que está dizendo eu cometi mesmo, eu estou admitindo. Uma acusação é quando o advogado de acusação, o promotor público, vai lá e diz: foi isto que foi cometido, foi este o crime. E é isso que você deve fazer na confissão. A confissão é o tribunal da misericórdia de Deus. O padre está lá sentado como juiz. Em nome de Deus, ele irá perdoar os seus pecados. O penitente é o réu. Por isso, a posição tradicional com a qual nós fazemos a acusação dos nossos pecados na confissão é de joelhos. Claro, em alguns lugares não há possibilidade de se ajoelhar, a pessoa pode fazer sentada, não tem problema nenhum. Mas, tradicionalmente, a melhor posição é realmente de joelhos, por quê? Porque você está se colocando como o criminoso diante do juiz. E é importante você lembrar que você está lá como acusador. Muita gente se apresenta diante do sacerdote para fazer a confissão como se aquilo fosse um desabafo, não é? A pessoa começa dizendo: padre, eu quero dizer o que está mais me machucando. E aí vem uma série de emoções, estresse na vida, dificuldades, conflitos. Não, a confissão não é um desabafo. A confissão é o lugar em que nós iremos apresentar a Deus os nossos pecados, sem ficar nos justificando, sem ficar inventando desculpas e nem floreando demais as coisas. Por isso, quando nós vimos a preparação para este momento bem delicado da confissão, da acusação dos pecados, nós dissemos: faça um bom exame de consciência. Neste exame de consciência, anote os pecados dos quais você está se arrependendo e tem o propósito de não mais voltar a cometer os pecados graves, os pecados mortais. E então você, ali diante do sacerdote, vai apresentar essa lista. Quando você confessa os pecados, é necessário que você diga qual o pecado cometido, com clareza, não é? Não de forma genérica, mas de forma específica. Não adianta você chegar e dizer assim: pequei contra a castidade. Isso é uma coisa muito genérica, não é? Mas como pecou contra a castidade? Existe a masturbação, que é um pecado solitário, ou você pecou contra a castidade com uma outra pessoa? E você que pecou contra a castidade, você é casado ou você é solteiro? A outra pessoa era casada ou era solteira? Era do sexo oposto ou do mesmo sexo? Todos esses são detalhes que mudam, né, a espécie do pecado e que precisam ser colocados com clareza. Agora, eu estou dando como exemplo aqui uma questão do 6º mandamento, pecado contra a castidade, também para dizer uma coisa bem delicada. Tenha caridade para com o sacerdote. E não fique narrando pecados sexuais. Ou seja, você só diz o que cometeu, o número de vezes, se houver algum agravante, acrescente o agravante e pronto. Não é necessário contar histórias. Não é necessário entrar em detalhes pecaminosos. Nada disso. Você deve ser cirúrgico naquilo que você está apresentando. E, dentro disso tudo, saber que só é necessário acusar. Nada mais. Deus é quem se levanta como nosso advogado de defesa.
É Ele quem então, que é juiz e advogado de defesa, e vai lhe dar a absolvição. Você, nesse momento da acusação dos seus pecados, irá prestar bem atenção nos conselhos que o sacerdote irá lhe dar como médico das almas para fazer com que você não mais repita esses pecados. Ali, você está recebendo palavras que, claro, vêm do sacerdote, e vindo do sacerdote, vem de Deus. Claro que pode acontecer de você encontrar um sacerdote que não seja tão bem preparado, mas é importante que você receba aquilo que vem da tradição da igreja, da experiência dos santos, dos 2000 anos de história da igreja, para que você não queira inventar um caminho sozinho. Pois bem, vá e se confesse bem. Para você se confessar bem, é bom também que você escolha um sacerdote que esteja preparado para esta função. Se você por acaso encontra que um sacerdote estava menos preparado ou deu uma orientação que você vê claramente que não está conforme a tradição da igreja, evite voltar a esse sacerdote, procure um outro. E se você encontrar um bom confessor, saiba, você encontrou um tesouro. Então, que Deus abençoe você. Se apresente diante do tribunal da misericórdia de Deus. Se acuse, sim. O próprio Jesus, nosso advogado, irá se levantar para defender você, lhe dar absolvição como justo e misericordioso juiz.